Amém, amém. Alegria, privilégio mais uma noite poder partilhar a palavra de Deus com vocês, ainda mais numa noite especial como essa, uma noite em que nós estamos aqui celebrando ao Senhor através da ceia memorial. Essa noite em que a gente se assenta na mesa dessa maravilhosa graça, essa mesa em que todos nós aqui fomos convidados, mas não tínhamos vestes para sentarmos aqui. Nós não tínhamos condições para sermos convidados para esse tipo de festa. Nós não estávamos gabaritados ali. Nós não éramos eleitos para estarmos nessa mesa. Mas o bom Senhor, a mão graciosa do Senhor, nos convidou, nos aproximou, nos trouxe, nos deu vestes novas, nos purificou, nos limpou, pela maravilhosa graça dele para estarmos aqui nessa noite. Que alegria, que alegria. Convido você nessa noite a abrir comigo, primeira carta de João, lá para o finalzinho da sua Bíblia. 1 João, capítulo 3, a partir do verso 11. Primeira João, capítulo 3, a partir do verso 11. Diz assim, o apóstolo do amor, conhecido como apóstolo do amor, João. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanece, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Quero te convidar mais uma vez a orar comigo nessa noite. Pai de amor, obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos ilumine para compreendê-la. Que o Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente possa assimilar aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Fala conosco, tenhamos aqui uma experiência íntima e pessoal contigo, que possamos nos encontrar contigo, ministrando as nossas vidas. Que não saiamos daqui nessa noite de tal forma que não fomos tocados pela tua palavra, que não fomos tocados pelo Senhor. Queremos sair daqui tocados por ti, ministrados pelo teu Espírito, cheios do Senhor, cheios do teu amor.
Nos leva para casa, Senhor, ainda nessa noite, com a certeza de que viemos aqui e o encontramos, com a certeza de que fomos transformados pelo Teu toque de graça. É o que humildemente nós te pedimos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Alguns anos atrás, eu estava num congresso de pastores de uma determinada igreja, denominação, lá, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, em Porto Alegre. E eu me lembro que o palestrante de um determinado dia, na verdade de vários dias, estava falando conosco a respeito de igreja. Conversando com os pastores, com líderes da igreja ali, e falando para nós a respeito de igreja. E a ênfase do trabalho dele era muito voltada para a plantação de igreja. Plantação de igreja. E na ocasião, inclusive, existiam missionários norte-americanos ainda no recinto. E ele dizia o seguinte para a gente. E aqui eu vou falar da maneira como eu ouvi, com todo respeito às irmãs com mais experiência. Ele dizia assim: uma velhinha de 80, 90 anos não pode abrir um espacate. Uma velhinha de 80, 90 anos não abre um espacate. E ele dizia isso em que sentido? No sentido de que existem algumas comunidades religiosas, algumas igrejas, com seus 60, 64, 70, 80, 90, 100 anos, que não têm condição de assimilar determinadas questões. E num certo sentido, eu entendo o que ele quer dizer, o que ele quis dizer, e eu compreendo que, de fato, dependendo da idade, da maturidade, da caminhada, da cultura que está consolidada em determinada comunidade religiosa, existem algumas coisas difíceis de você fazer, de você implementar. Eu entendo isso. Porém, eu nunca concordei com essa afirmação. Eu sempre achei algo muito indigesto, muito complicado. E eu me lembro da ocasião em que, especialmente os missionários norte-americanos ali ficaram até com um certo constrangimento. Porque, poxa vida, eles tinham vindo plantar essas igrejas que tinham idade no Brasil. E tinha alguém falando para esses pastores, para esses líderes, que assim, tem coisa que é melhor começar do zero. Porque essa igreja aí de 60, 70, 80, 90, 100 anos, esquece. Não tem mais como sair nenhum caldo dessa laranja aí, não tem mais como fazer nada. É melhor plantar um trabalho novo e começar do zero. Esse era o argumento dele. E eu fico me perguntando e pensando, e Deus colocou isso no meu coração, poxa vida, eu pastorei uma igreja de 64 anos. Não é uma igreja de 90, não é uma igreja de 100, é uma igreja de 64, que já caminhou um bocadinho. E eu fico pensando o seguinte: que tristeza, olhar para uma comunidade, olhar para uma igreja, e por conta dos seus 60, 70, 80 anos, entender que essa igreja ela está inabilitada para viver coisas novas. Ela está inabilitada, porque talvez os seus braços, as suas pernas não tenham força mais. Então, é um corpo já viciado, é um corpo acostumado, é um corpo que já engatou a quinta marcha e não tem mais como mudar ali a rota, é aquilo lá, é o que tem para hoje. Que triste fazer parte de uma comunidade que não tem mais vitalidade, que não tem mais possibilidades, que o caminho é plantar uma outra, porque essa aí esquece. E ainda mais eu, como pastor de uma igreja de 64 anos, vocês imaginam que essa frase hoje me incomoda ainda mais. Ainda mais. E eu fico pensando particularmente sobre a nossa comunidade, sobre a comunidade que eu tenho o privilégio de pastorear. Que tristeza! Que tristeza, eu acho que eu não suportaria aceitar essa frase como uma verdade. Acho que seria algo muito insuportável olhar para vocês, olhar para nós e pensar, olha, tem coisas que a gente não pode fazer porque nós realmente nos perdemos no caminho, tem que começar uma coisa do zero. Que tristeza, que tristeza. E eu quero partilhar com vocês
um elemento que eu tenho certeza, que se desaparecesse do nosso meio, se não houvesse possibilidade para ele, se fosse necessário ter que plantar uma outra igreja para conseguir ter esse elemento aqui, eu definitivamente, eu acho que eu desistiria até da igreja. Porque existem elementos a respeito da igreja que são tão essenciais, que se eles não existirem, se ele não existir, estou pensando em um específico, acabou o nosso propósito. Isso aqui não faz mais sentido. Isso aqui virou um mero de um hábito. Virou um costume. Virou uma palestra. Virou um ensaio de música. Virou uma instituição comum. Um clube. Para gerar algum tipo de sentido e fazer a gente se sentir bem durante a semana e tal, e ter onde para ir no final de semana. E o que eu quero dizer com... Qual é esse elemento? É o amor. É o amor. Se uma igreja não é capaz de amar, gente, acabou. Acabou. Porque o amor é essencial para uma comunidade de fé. O amor é essencial para pulsar vida em nós. O amor é essencial para que a gente seja de fato igreja. Se nós fazemos parte de uma comunidade que não é capaz de amar, e amar os diferentes desse mundo contemporâneo e presente, esquece. E se eu me submeter, dedicar a minha vida a pastorear uma comunidade que não quer amar, que não gosta de amar, que não gosta do amor, gente, desculpa, mas igreja não faz sentido mais. Ela perdeu sua razão de ser. O amor é essencial para a nossa vida comunitária. E não é qualquer amor, porque como a gente vê aqui nesse texto, o apóstolo João diz o seguinte, que filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O tipo de amor que ele está falando aqui, a qualidade do amor que o apóstolo João está nos anunciando nesse texto e nos incentivando a ter, é um tipo de amor que não pode ser da boca para fora. Não dá para ser papo furado. Não dá para cantar maravilhosa graça e na prática não ter graça. Ser todo mundo sem graça. Não dá para falar de amor e na prática não amar. É como sempre a minha doce e linda esposa me diz. Não adianta falar que me ama, tem que fazer. Ela fala assim. É ou não é? Ela puxa a orelha. Porque às vezes a gente tem alguma coisa, eu falo, amor, te amo. Não adianta, eu te amo. Vamos conversar. Né? Você sabe, né, Augusto? Tá rindo, você sabe que é assim que funciona. Todo mundo sabe que é assim que funciona. Porque amor, sabe, de papo, amor assim, sabe, solto, não adianta, gente. Quantas músicas nós cantamos hoje falando sobre amor, falando sobre graça, falando sobre misericórdia? Acho que todas. Todas. Não dá para estar na letra do louvor. Não dá para estar na hora da pregação. Não pode ser retórica, não pode ser discurso. Não pode ser da boca para fora. É isso que o apóstolo João está nos ensinando e está nos alertando. O amor precisa ser um amor verdadeiro, genuíno. Ele precisa estar emanando no nosso meio. Por isso que ele fala, filhinhos. Fala com muito amor, com muito carinho, filhinhos. Escute, filhinhos. Escute o que eu estou dizendo para vocês. Não amemos de palavra nem de boca, mas em verdade e em ação. E como que a gente não ama da boca para fora? Como que a gente vive essa experiência de um amor real, concreto? Como que a gente experimenta essa realidade? Em primeiro lugar, é fundamental que a gente entenda aquilo que eu disse no comecinho dessa mensagem, que o amor, gente, tem tudo a ver com a nossa fé. Cantar o amor, falar sobre amor, viver o amor, experimentar o amor, tem tudo a ver com aquilo que nós cremos. O amor não é uma coisa alheia à vida cristã, não é uma coisa distante da vida cristã. O nosso Deus é amor.
O nosso Deus é amor. A maneira como Deus se revela nas Escrituras é de forma amorosa, persistentemente amorosa, pacientemente amorosa. Não sei se você já teve a oportunidade de ler a sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Quando você faz isso, o que você percebe? Que existe um Deus se revelando na história da humanidade, amando a humanidade, amando o povo dele, amando a criação dele, amando o humano, amando a sua igreja. É um Deus que não somente ama, mas ele é amor. Quando você pensa a doutrina da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, é uma comunidade de amor. O nosso Deus não é um Deus nosso Deus é trino. E ele é trino por quê? Porque ele não consegue, ele não é alguém individualista, sozinho. Ele compartilha de amor entre as pessoas da Trindade. A Trindade é uma grande dança de amor cósmica. É uma dança de amor na eternidade. É um mistério amoroso que a gente não dá conta de entender como que 3 é 1, como que 1 é 3. Não tente entender isso. Mas a Trindade, ela representa e sinaliza para a gente que Deus, ele não vive sozinho, mas ele partilha com outras pessoas ali, nessa ciranda amorosa, cósmica. O nosso Deus, ele é amor, e crer como a gente diz que a gente crê, crer como as nossas queridas irmãs fizeram a profissão de fé delas aqui na frente, alguns domingos atrás, não é crer da boca para fora. Crer e amar são sinônimos na nossa fé. Amar e crer e amar, nós amamos. Nós somos feitos para amar, nós somos chamados para amar. É tudo sobre amor, porque Deus é amor. E não tem como fugir disso. Não tem como escapar disso. Porque Deus tem lado. E o lado dele é do amor. Porque ele é amor. Por isso que o escritor fala aqui do Caim, que matou seu irmão Abel. O Caim, ele estava alinhado não com Deus quando ele assassinou seu irmão. Ele estava alinhado com o maligno. Porque quem é de Deus, ama. E de Gênesis a Apocalipse a gente vai ver um Deus se revelando nas Escrituras como um Deus que ama, um Deus que é amor. Se a tua conversão, se a tua experiência de fé, se a tua experiência nessa igreja não é uma experiência de Deus, não é experimentar Deus, não é desfrutar de um Deus em amor, você não está vivendo uma experiência de fé cristã. Se você não está experimentando uma espiritualidade, algo que está acontecendo no teu coração, movido pelo poder do Espírito Santo, e isso não tem a ver com amor, tem a ver com assassinato, tem a ver com violência, tem a ver com ódio, tem a ver com justiçamento, tem a ver com olho por olho, dente por dente, com bandido bom é bandido morto, isso não é amor. Isso não é amor e, consequentemente, isso não é experiência de fé cristã. Isso não tem nada a ver com a gente. Nada a ver. Eu louvo a Deus porque a gente pode fazer uma assembleia e cadeira não voa. Porque cadeira voar em assembleia não tem nada a ver com quem a gente é. Não tem nada a ver com quem a gente é na essência de quem nós somos em Cristo. Porque se de fato o Espírito do Senhor habita em nós, nós tivemos uma experiência do amor. Quando você se batizou, quando você se converteu, quando você começou a caminhar com Jesus, você obrigatoriamente, se aquilo que aconteceu foi uma experiência genuinamente cristã, da nossa fé cristã, isso tudo aconteceu em amor. Em amor. Então isso precisa ficar claríssimo, precisa ficar nítido. Nossa, pastor, mas vocês só falam de amor, só falam de graça. Mas você quer que eu fale do quê? De ódio? Quer que a gente fale do quê? A gente é igreja cristã, a gente é igreja e serve o Deus e canta levantando a mão que Ele é amor. Ah, mas é muito amor, hein? Esse amor não sei não, hein? É amor mesmo, é amor. Gostou, gostou, não gostou, gostasse. A fé é essa. A fé cristã é amorosa. Porque a essência dela, na essência dela está um Deus amoroso. Você quer amar
de verdade, não da boca para fora, aceite e experimente a fé. Desenvolva e elabore a sua espiritualidade debaixo desse amor de Deus. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Deus é um Pai amoroso para nós. A nossa fé está enraizada nessa ideia, nesse conceito, nessa percepção, nesse sentimento, nessa emoção. É um amor misterioso, é um amor que transcende, é um amor para além do amor de um pai e de uma mãe. A gente tenta encontrar metáfora para dar conta. Lembra Jesus falando? Quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junto os seus pintinhos. Esse amor materno que Jesus está usando como metáfora para dar conta do mistério do amor de Deus por nós. O pai amoroso da parábola do filho pródigo é uma metáfora também de um pai que tem um filho e ama esse filho mesmo ele fazendo o que ele fez, mesmo sendo quem ele foi. E estava de braços abertos para receber aquele filho perdido em amor. O amor que Deus sente por mim e por você, o amor no qual nossa fé está enraizada, é para além de um amor de uma mãe, é para além do amor de um pai, biologicamente falando. É um amor trino, um amor transcendente, é um amor que não cabe na nossa mente, mas a nossa fé, ela está fincada e baseada nisso. Em segundo lugar, se a gente não quiser amar da boca para fora, além de nós aceitarmos o fato de que o amor é parte essencial, constituinte daquilo que é a nossa fé, a gente precisa entender que o amor ele tem que virar o critério da nossa fé. Não é só compreender ou experimentar o amor. Nós experimentamos. E nessa noite aqui, acredito que nós todos aqui, a partir desses louvores, dessas canções, a gente conseguiu de alguma maneira tatear e discernir o Espírito Santo do Senhor em nós, falando aos nossos corações enquanto nós cantávamos juntos, enquanto nós louvávamos juntos, uma experiência de um Deus amoroso. Espero que você tenha tido essa experiência nessa noite também. Agora, não é só eu experimentar, isso é fundamental, eu experimentar, eu desfrutar, eu viver nesse amor, mas o amor, ele tem que ser também o critério da nossa fé. O amor é o parâmetro da nossa fé. O grande pecado da fé cristã é não amar. Esse é o pecado. É esse o pecado que tem que ser combatido. É esse o pecado que tem que ser denunciado. É esse o pecado que tem que ser sinalizado com veemência. O grande pecado que nós podemos cometer na nossa jornada e peregrinação de fé é não amar. Esse é o pecado que um cristão não pode cometer. João vai dizer, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Percebe isso? É o critério da fé. A gente consegue discernir que a gente tem vida eterna, a gente consegue discernir que a gente tem salvação, a gente consegue discernir que a gente foi capturado das trevas e levado para o reino do Filho do amor de Deus, um reino de luz, de paz, de justiça. Por quê? Porque nós amamos nossos irmãos. O critério para a gente saber, às vezes as pessoas perguntam, poxa pastor, estou na dúvida se eu sou salvo. Você ama? Difícil alguém responder isso, né? Estou na dúvida se eu sou salvo ou não, pastor, porque eu estou, né? Como que está o seu amor? Tem amado os seus irmãos? Tem amado o teu próximo? O critério que João coloca para saber se a gente passou de fato da morte para a vida, se tudo não é da boca para fora, é saber se a gente ama. Porque se você é o camarada que pega a cadeira e lança na assembleia na cabeça do outro irmãozinho ali, não adianta você ter feito profissão de fé, se você colocou a pedra fundamental da construção do templo da igreja, não adianta você ter sido crente há 70 anos, não adianta nada. Porque o critério único, último, para a gente entender se a gente passou da morte para a vida, é o amor. É se nós amamos. E isso significa o seguinte numa comunidade de fé. E por isso que eu fico muito preocupado, porque é um tipo de elemento que é inegociável. Inegociável. A gente não pode ser uma comunidade de fé sem amor.
A gente não pode ser uma comunidade de fé em que a gente não se ame mutuamente. Porque se isso acontecer, isso vai significar que a gente não passou da morte para a vida. Isso vai significar que a gente está na morte. Isso é grave. Muito grave. E para a gente poder entender o que significa ter o amor como critério, a gente precisa revisitar a nossa forma de ser igreja. Por exemplo, quando a gente ama o nosso irmão, a gente tem tolerância para pensamentos opostos, muitas vezes, ao nosso. Quando a gente ama verdadeiramente o nosso irmão, a gente tem respeito para com o outro, para com o próximo, para com o irmão, para com a irmã. Quando a gente ama e usa o amor como critério, a gente precisa ver isso materializado nas nossas relações. E essas relações precisam ser relações tolerantes, respeitosas, precisam ser necessariamente relações que respeitem a multiforme graça de Deus. Gente, aqui a gente não está, deve estar reunido aqui hoje com pelo menos aí umas 80 pessoas, talvez, aqui nesse grupo, somando todo mundo que está lá. Será que todo mundo aqui é igual? Será que todo mundo aqui pensa igual? É claro que não. E longe de mim. E aqui vem um pouco, talvez, das minhas utopias eclesiásticas. E eu quero que elas se materializem, eu quero que elas sejam reais, eu quero muito. Eu quero que nós sejamos uma comunidade de fé heterodoxa. Gente que pensa diferente, gente que entende coisas diferentes, gente com posições políticas diferentes, gente que tem pensamentos teológicos diferentes, mas que tem como critério da sua fé não a teologia, não a política, mas o amor, o amor. Gente capaz de conviver com diferente, gente capaz de conviver com opiniões diferentes, gente capaz de conviver num ambiente de tolerância, gente capaz de escutar o outro. Quão difícil é na nossa sociedade a escuta do outro. Se a gente quer ser uma comunidade que ama, nós precisamos ser uma comunidade que escuta. Uma comunidade que está desapegada do poder. Uma comunidade que está desapegada do status. Está desapegada das coisas pequeninas, sabe? Que muitas vezes minam as nossas relações. É comum em igreja ter briga por poder. Infelizmente, é comum. Quem nunca ouviu nenhuma história desse tipo? Duvido. Quem está minimamente, talvez 3 anos na igreja, não tenha presenciado alguma coisa chata acontecendo. Quem nunca viu briga por status? Ah, não me reconheceram. Ah, não falaram meu nome. Ah, mas não fizeram aquilo. Ah, mas não me chamaram na frente. Ah, mas... Atrito. Coisas pequeninas que vão acontecendo e vão minando as nossas relações. Gente, essas coisas pequenas, essas brigas tolas, isso aí não tem nada a ver com a gente. Nós somos a comunidade do amor. E o critério que a gente utiliza para medir tudo aquilo que a gente faz é o amor. É o amor. E às vezes eu fico muito incomodado com aquela coisa, né? Não, amo o pecador, mas não amo o pecado. Ora, que direito você tem como cristão, se você acredita nesse texto que nós estamos lendo, se você acredita que o amor é o critério último, de, ao não concordar, ao não gostar, ao querer criticar, ao querer julgar o pecado do irmão alheio, você o ofende, porque, desculpa, como que você separa pecado e pecador? Não tem 2 entes separados. Não, deixa eu separar, tá? Essa aqui, ó, aqui é o pecado, aqui é o pecador. É só você que não presta, viu? Não tem como. Você ofende, você magoa, você fere, você machuca, você traumatiza. E o critério para as nossas relações acontecerem de maneira adequada é o critério do amor. É do amor. E a gente precisa entender que ali tem um ser humano. E que se você passou da morte para a vida, aquele ser humano tem que ser amado. Tem que ser amado. E se você, de alguma maneira, você o violenta, tenho dúvidas sobre a sua salvação. Talvez você não passou da morte para a vida, está só na morte. O critério que vai definir a qualidade dos crentes que nós vamos ser aqui dentro,
dos discípulos e discípulas de Jesus que nós seremos, o critério que vai definir a qualidade da nossa fé lá fora também é o amor. É o amor, não é outro. Porque se você passou da morte para a vida, você ama o seu irmão. Você ama a sua irmã. Você ama o teu próximo. E mais, para não amar da boca para fora, não adianta também só ter como critério o amor. O amor precisa ser materializado. O amor precisa ser concreto. O amor precisa ser real. O apóstolo João diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode? Não pode. Essa que é a verdade, não dá. Se nós quisermos amar, e amar de verdade, não da boca para fora, esse negócio de corpo e família não dá para ficar só na letra do louvor projetada. O corpo e família precisa ser real. Você precisa entender que você faz parte desse corpo, que você é família comigo. Você é família, vocês são família entre vocês. A gente precisa viver essa experiência visível, concreta do amor, que bota a mão no bolso e tira dinheiro para dar para o outro, que paga a conta do outro, que ajuda o outro, de maneira concreta e real. Se nós quisermos vivenciar essa experiência de amor de tal forma que não seja da boca para fora, a gente precisa fazer espaço cultural, sim. A gente precisa concretizar aquilo que a gente diz que crê. A gente precisa cuidar da casa comum em que nós vivemos. Nós precisamos materializar no perdão, nós precisamos materializar na mão estendida, na disponibilidade. Lembra quando eu preguei a respeito do bom samaritano? O sacerdote e o levita não tinham disponibilidade para ajudar aquele homem caído. Estavam muito ocupados. Com o quê? Com a religião. Estavam muito ocupados com o quê? Com o templo. Não, aqui não. Não pode ser assim. Eu espero que o pessoal que toca, por exemplo, eu espero que se atrase para o ensaio, espero que se atrase para o culto, espero que o pregador não venha no culto à noite. Por quê? Porque encontrou alguém caído no chão. Porque encontrou alguém caído no chão e parou para ajudar. Eu espero que talvez você não consiga vir no domingo que vem, porque você parou para dar um suporte, uma ajuda para o seu sobrinho, porque você parou para dar uma ajuda para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, para o seu vizinho, para um conhecido, para um desconhecido. Porque a fé que vive nesse amor é uma fé que materializa, é visível, é concreto, é nítido. Não é da boca para fora, é em ação. Como que nós vamos amar se nós amarmos somente da boca para fora? Nós precisamos entender que amor é um princípio basilar da nossa fé. Precisamos entender que o amor é o critério último que vai definir a qualidade das nossas relações. E nós precisamos entender que o amor é um amor em ação. É um amor que estende a mão. É um amor que abraça. É um amor que olha. É um amor que sente a dor alheia. É um amor que acolhe. É amor. Se for o contrário disso aqui, gente, se não tiver isso aqui, que tipo de comunidade será que a gente está sendo? Que tipo de comunidade que a gente será? Né? Como eu errei tanto lá as datas, né? 64 anos, 84 anos, que comunidade que a gente vai ser se a gente não tiver esse amor aqui? Não se iluda com o crescimento de igreja, não se iluda com uma estrutura melhor, não se iluda com isso, porque a única coisa que vai importar quando nós chegarmos diante de Deus, para prestarmos conta daquilo que a gente fez como igreja local, Igreja Batista em Quitaúna, é se nós amamos. É isso que vai importar, é isso que Deus vai te perguntar. Você amou? Como que você amou? Você amou quando você cantou, quando você fez? Como que você mediu a qualidade das relações que você nutria? Foi pelo quanto o seu irmão está na escala do louvor, está dando dízimo, ou é porque ele ama? Amor tem que ser o critério. É tudo sobre amor. É triste pensar que ao longo da história recente da nossa igreja protestante,
Eu não me lembro de um exemplo em uma assembleia em que um irmão ou uma irmã foi repreendido ou foi disciplinado por falta de amor. Vocês se lembram de alguma história? Olha, o irmão, ele realmente, o jeito que o irmão lidou com o outro ali, faltou amor. Você vai ser disciplinado na igreja. Vocês se lembram de alguma? Alguém? Pode levantar a mão? Acho que não, né? Não. Agora, outras coisas que com certeza todos vocês estão pensando, vocês lembram de muitos exemplos que já aconteceram em assembleias. Na verdade, o que importa de fato é o amor. É esse que é o critério. E é claro que isso é difícil de ser analisado numa assembleia porque é subjetivo, é o coração. Agora, lembre-se disso, é sobre isso, é isso que importa. O James Smith, um filósofo, um teólogo, ele disse o seguinte, esses meses atrás no Twitter: eu sei que não estamos realmente fazendo a pergunta, e odeio o quão bobo isso soe, mas minha vida inteira depende da resposta. Ame. Ame. É essa que é a grande questão. É esse que é o grande ponto da nossa jornada de fé. Se nós estamos de fato vivenciando uma espiritualidade em amor. Da boca para fora? Não. Não. Sabendo que o amor é constituinte da nossa fé. Sabendo que ele é o único critério. E sabendo que ele precisa ser materializado. Ame. Ame e ame. Você quer chegar diante do Senhor um dia, com a sua consciência em paz daquilo que você fez na obra de Deus, na sua caminhada, na sua família, no seu trabalho, na sua casa, na sua sociedade, no seu bairro. Ame, ame e ame. Quero te convidar a orar nesse instante. Te convido a abaixar sua cabeça. Ó Senhor, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra. Queremos nos submeter a ela, Pai. Queremos como igreja Batista em Quitaúna, que se reúne aqui nessa noite, ao redor da mesa. Queremos ser uma igreja que ama. Uma igreja que ama. E que ama de verdade, não da boca para fora. Ama em verdade, não de maneira mentirosa. Uma igreja reconhecida por amar. Uma igreja que sinaliza o teu amor. Uma igreja que faz esse amor algo perceptível, algo constitutivo da nossa fé, ó Deus. Livra-nos da hipocrisia. Livra-nos da superficialidade. Livra-nos, Senhor, da violência. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que não é condizente com teu amor. Que ao falarmos uns com os outros possamos falar em amor, que ao atuarmos ministerialmente possamos atuar em amor, que ao vivermos a vida possamos viver ela em amor. Pai amado, nos batiza nessa noite no teu amor. Enche-nos do teu Espírito Santo, que é espírito de amor. Faz uma revolução do amor aqui. Nós não queremos ser uma igreja que com 90 anos não serve mais para amar quem está lá fora. Nós não queremos ser uma igreja que com 80 anos não serve mais para amar quem está lá fora. Nós não queremos, Senhor, ser uma igreja de 64 anos que não serve para amar quem está lá fora. Nós queremos amar, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos conduza, que o Seu Espírito Santo nos encha, que Teu Espírito Santo nos capacite para vivermos no Teu amor. Porque Tu és amor. Porque crer é amar. Porque amar é crer. Que assim seja comigo, Senhor. Que assim seja com cada irmão, com cada irmã aqui. Que assim seja entre nós. Nunca da boca para fora, mas em verdade, em ação. É o que nós humildemente te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém.